A paz do Senhor. Hoje nós estaremos iniciando o nosso segundo estudo, estudo 2 da série Rudimentos da Doutrina de Cristo, né? Agora falando da fé em Deus. Gostaria de te convidar para orar comigo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome e declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes do Senhor, da bênção do Senhor nas nossas vidas. Por isso, nós nos colocamos agora diante da tua presença maravilhosa para aprender com o Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o Deus abençoador. Por isso nós estaremos à vontade, sabedores que somos da tua graça, da tua misericórdia, enfim, da tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Então, fé em Deus. Como eu disse lá no início, né? Nós estamos fazendo essa série de estudos que nós chamamos de rudimentos da doutrina de Cristo, baseados em Hebreus capítulo 6, também no capítulo 5 e 6, mas especificamente neste versículo 1. Por isso, pondo de parte os elementos elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nós vimos o primeiro estudo, arrependimento de obras mortas, e agora nós iniciaremos o segundo estudo, fé em Deus, se o Senhor assim o permitir. Então, a salvação do pecador, ela depende primeiro, da operação de Deus na vida do homem, né? Na obra redentora de Cristo, já efetuada há 2000 anos, lá na cruz do Calvário. Né? Tudo que precisava ser feito para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação, alcançarmos o perdão dos nossos pecados, já foi feito por Jesus. Né? Não precisamos fazer mais nada a não ser nos convertermos a Ele. Que é o que nós dissemos aqui. Segundo ponto, que é o acolhimento dessa obra maravilhosa feita por Jesus. Né? O nosso acolhimento, o acolhimento por parte do pecador, ou seja, em outras palavras, a nossa conversão. Em 1 Timóteo, capítulo 1, está escrito: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vimos no estudo anterior, né, no primeiro estudo número 1, arrependimento de obras mortas. Nós vimos lá que a condição do homem como pecador, a condição do homem de pecador, e portanto ele está em desarmonia com Deus. Da parte de Deus, tudo que era necessário ou que foi necessário para a nossa salvação, para a salvação do homem, já está realizado. Nenhum de nós, ninguém, em lugar algum do mundo, pode acrescentar absolutamente nada ao que fez Jesus Cristo na cruz e a sua vida anterior também. O apóstolo Paulo diz aqui, lá em Romanos, dessa forma: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ou seja, para todos. E isso está muito bem especificado
na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 4 ao 10, que eu quero ler para você. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, esteja à vontade. Mas eu vou ler desde o versículo 1. E lá está escrito assim: Ele lhes deu vida, Ele, Jesus, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, ou, num português mais atual, mais coloquial, para que ninguém se considere superior a ninguém. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então, a salvação, essa salvação foi prometida por Deus. Ela abrange passado, presente e futuro. Ou seja, quanto ao passado, nós somos salvos das penalidades do pecado, do nosso pecado. No dia que você abriu seu coração para Jesus e creu nele e entregou sua vida a ele, ou seja, no dia que você se converteu a Jesus Cristo, os seus pecados foram perdoados. Em Romanos 5,9, Paulo diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Segundo lugar, quanto ao presente, quanto aos dias de hoje, nós somos salvos do poder do pecado. O que é isso? É que hoje o pecado não tem poder sobre nós, está escrito na Bíblia. Pois nós vivemos na graça, pela graça e não pela lei. Não estamos debaixo da lei. Então hoje nós podemos, em nome de Jesus, resistir ao diabo e ao pecado, evitar o pecado, fugir do pecado, sabe? Essa tarefa compete a nós. Deus nos deu o poder de escolha, e é nós que escolhemos. Nós escolhemos uma vida em santidade ou uma vida em pecado. Deus quer, meu irmão, minha irmã, que nós sejamos santos como Ele é santo. Ele nos santificou. Lá na nossa conversão, Ele nos separou para o seu serviço. Mas agora Ele quer que nós
vivamos uma vida de santidade. Isso requer esforço da nossa parte, sabe? Isso requer vontade da nossa parte. Isso requer renúncia de nossa parte, renunciar aos prazeres do mundo, renunciar à nossa própria vida por causa de Jesus Cristo. E isso é uma escolha nossa, renunciar àquilo que nós sabemos que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos fazer isso porque, quanto ao presente, nós fomos salvos do poder do pecado. Em 1 Coríntios está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, creia nesse poder. Creia que através desse poder você pode resistir ao pecado, sabe? E buscar a santificação na sua vida, com a ajuda do Espírito Santo. Em Romanos 5,10, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, quanto ao futuro, nós seremos libertos da presença do pecado. E aí eu falo da eternidade. Na eternidade não haverá mais pecado, não haverá mais essa luta que nós mantemos aqui neste mundo contra o pecado e o diabo. Lá não haverá mais pecado, não haverá mais essa dificuldade tão grande que nós temos em termos de santificação, né? Então, lá nós seremos libertos da presença do pecado. Em Romanos 13 está escrito, e digo isso a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E em Hebreus 9, 28, o autor de Hebreus diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Você espera por Jesus Cristo? Você espera a sua vinda? Ele vai aparecer. Agora, não para tirar os seus pecados, mas para te levar para o céu. Meu irmão e minha irmã, a salvação é o dom de Deus. É uma dádiva, é um presente oferecido por Deus ao mundo. Né? Como nós lemos agora há pouco, Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É dom. Dom é sinônimo de dádiva. E dádiva é um presente. Aceite esse presente, se você ainda não o aceitou. Então nós vemos que a conversão exige duas atitudes da nossa parte, da parte do ser humano. Em primeiro lugar, arrependimento do pecado. É reconhecer que é um pecador e que não quer continuar nessa vida de pecado. Em segundo lugar, a sua fé. Quando eu falo fé, eu estou falando em confiança no Salvador, que é Jesus Cristo. Depende dessas duas coisas. Não de uma só, de outra só, mas das duas. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Converter significa
voltar-se de uma direção para o sentido contrário. É você estar caminhando para lá e depois de um tempo, quando você recebe essa revelação do Filho de Deus, você se volta para Ele. Isso é conversão. Dar meia volta, caminhar em direção a Deus. O ponto de referência é Deus. Nós podemos ver isso em Atos 3,19, em Atos 22, de 4 a 16, e 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Você pode ver todas essas passagens depois na sua Bíblia. A conversão compreende dois fatores, um negativo e o outro positivo. O arrependimento e a fé. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A palavra traduzida por arrependimento no Novo Testamento significa mudança de pensamento, mudança de mente, de pensamento. Em Mateus 12, Jesus diz: ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. A pregação de Jonas, ou o sinal de Jonas, era arrependam-se. A mensagem que Deus mandou para os ninivitas através de Jonas era essa. Em 40 dias, essa cidade será subvertida ou destruída. Então, arrependam-se. E Jesus fala que os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, esse era o sinal de Jonas que Jesus fala. Que aqueles que lhe pediam o sinal só teriam o sinal de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Era para que as pessoas daquele tempo que ouviram Jesus reconhecessem em Jesus um novo Jonas, né? E se arrependessem. Hoje, meu irmão, as igrejas de Jesus Cristo pregam: arrependei-vos. Essa é a pregação de ontem e a pregação que deve ser para hoje. Arrependam-se e creiam no Evangelho, quando diz Jesus. Essa era a pregação dele, a síntese da pregação de João Batista. Arrependam-se porque próximo está o reino dos céus. E hoje, arrependam porque Jesus está voltando. É a revolta, sabe, esse arrependimento? É a revolta consciente do homem ou do ser humano contra o seu próprio pecado, que o leva a renegá-lo e inclui 3 aspectos. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs, pedir ao Senhor que lhes conceda a alegria de saber que estão salvos e que vão morar no céu. Em nome de Jesus. Amém.